Aula, a gente vai falar um pouquinho de pinos, cavilhas, né, cupilhas ali, né, os contrapinos em relação a isso. Mas antes dessa aula, né, deixa aí o joinha aí, né, se inscreve no canal, não se esqueça, né, deixe seu comentário o que que você achou da aula, o que que poderia estar, né, fazendo de outras aulas para melhorar. Então, né, a gente vem falando ali de pinos e cavilha, né? Então tem a finalidade que de alinhar ou fixar ali os elementos de máquina para ter a união deles, de umas ou mais peças assim que a gente tem. Então, só que a diferença que a gente tem é o que? É o pino, é onde eu tenho movimento, né, relativo, que é como eu falei na introdução de elementos de máquinas lá, né, de elemento de fixação, a porta de casa. Então aqui ó, eu tenho um tirante e aqui eu tenho um garfo e ele consegue fazer essa movimentação. Esse tirante consegue girar em relação ao outro, né? Já, né, quando eu tenho uma cavilha, a situação é diferente. Eu estou fixando ele, né, aqui ó, a alavanca aqui no eixo, eu não quero que ela rotacione. Ela é estática, eu não tenho esse movimento entre os dois. Apesar de quando a gente olhar, a gente vai ver, vai achar que é a mesma coisa, né? Então, as cavilhas também são chamadas ali, né, de pinos estriados, pinos entalhados, né, pinos ranhurados, rebite entalhado. Então, acaba que na área cada um tem os nomes, tem os apelidos, né? Muitas vezes você pode ouvir esses nomes diferentes do que a gente vai estar falando aqui, né, nas nossas aulas, né? Então, o que leva em consideração, né, ali é o formato dos elementos e a aplicação dela, porque se às vezes a gente pega em mãos elas, parecem que são iguais, né? Então, o que a gente tem que diferencia? A utilização, né? Principalmente ali. Então, cada um vai ter suas formas, as tolerâncias de medida, sempre falo nas minhas aulas. Se eu tenho movimento, eu preciso ter folga, né? Então, não vou ter ali a tolerância com folga, já não vou tolerância por ajustes, né? O acabamento especial, o tratamento térmico de cada um. Então, isso aí diferencia os tipos, né, de pinos e cavilhas. Então, pinos, como falei, né, vão estar ali para usado, né, em junções ali, são resistentes a vibrações ali também. Então, cada tipo, né, pessoal, a gente vai ver, tem normas, né, que seguem isso. Então, cada tipo dele tem a sua função. Então, qual que eu uso? Qual que eu uso? A gente tem sempre que buscar as normas atualizadas. Você vai fazer um projeto de engenharia, você vai ter que buscar essa norma atualizada. Então, pino guia é para alinhar os elementos de máquinas, né? Pino cilíndrico requer um furo, né, com tolerância rigorosa ali que tem, né? Um cônico já é para centrar, né? Cada um deles ali tem a sua aplicação. Então a gente pode ver aqui, ó, um pino cônico, né, tem conicidade, ele cilíndrico, ele aqui, ó, guia, né, ele com a haste rosqueada, ó, o elástico que ele vai se deformar, que tem esse rasgo aqui nele central, né? Eu tenho pino ó, com furo para o contrapino na extremidade, né? E a cavilha a gente vai ver, ó, é de aço também ali, mas a gente tem ali, né, a fixação direta ali no furo ali, né, que a gente vai ter para estar prendendo. Ela é bem simples, não, a gente até olha, a gente até tem alguns desses aqui, ó, de madeira aqui com essas estrias que é nos porta-retrato, que é um elemento de fixação que eu vou botar ali na base do porta-retrato para manter ele em pé, né? Então eu tenho ó, elas ó, como se fossem esses pinos elásticos ó, com uns rasgos aqui para estar prendendo. Então tem vários modelos deles ali, né? Mas é a aplicação. Então a gente olha, né? Escavilha, eu tenho os tipos dela, as normas e a utilização de cada uma também, né? Para estar ali fixando, né? Então a gente tem que buscar ali essas normas. E a cupilha ali, o contrapino, né? Que a gente viu ali aquele furo num pino com furo para o contrapino, né? Então vai estar ali fechando. Então, ó, também segue as normas técnicas ali, todos, né? A gente sempre tem que buscar essas normas. Né? Então, tem alguns outros, né, especiais, né, alguns formatos diferentes, dependendo da aplicação, como que vai estar ali prendendo em relação a isso. Então, os materiais são os mais
diferentes, aço inox, alumínio, latão, cobre, depende do esforço que ele está sofrendo, né? Então, uma função aqui, ó, que a gente tem, ó, eu posso ter, depois a gente vai falar da porca castelo. Também posso vir aqui com contrapino, passando por dentro do meu parafuso e prendendo aqui para evitar que venha a folgar, né? Outra aqui nos pinos, né, que eu mostrei que tem aquele o furo do contrapino também para estar fixando. Então, como eu falo, a gente tem normas técnicas. Então, em cima da norma, a gente tem especificação. Então, ó, um pino côneo, que é o nome dele, denominação, a norma que está seguindo, a ISO 2339, A é o formato dele, aqui 1043, que é o diâmetro nominal e o comprimento, né, a especificação dele, e o último ST, né, que aqui no caso é aço, né, steel, do inglês, que é o material. Então, posso ter A1, que é austenítico, martensítico, né? Aqui as dimensões, igual olha aqui na figura, o diâmetro pode variar de 1 a 50. Esse outro aqui, ó, né, pode variar de 0,6 a 50. Cada um tem ali a sua norma, né? Então, isso tudo, né, a gente tem que seguir, né? Não é ali, né, pesar a pina, a gente pode fabricar outro, mas tem as normas técnicas que vão estar especificando cada um deles, né? Então, olha, todos, né, opa, ó, como é que é esse formato. Observa aqui, ó, pela norma, né, esse livro aqui que eu tirei aqui, ó, tudo ele vai falando, ó, muitos pinos, né? Não sei se outros aqui que chama de pivô, né? Mas, ó, é cavilha, né? Ali, mas dá o mesmo nome de pino, beleza? Então, né, tem aqui, ó, em função dos comprimentos, o que que você tem para cada diâmetro, né? Sempre observe, sempre seguindo as normas, né? Como isso aqui era de um livro alemão, né? Que antigamente conheci ele só tinha no inglês, agora já tem em português, já tem alguns anos. Então ele vem da DIN, que é uma norma alemã, né? Então a gente vai ver vários elementos de máquina, eu acabo trazendo aí, né, essa normatização aqui desses nossos elementos, né? Então, todos aqui é pegar, olhar, analisar, que a gente vai ter, né, tem bastante informações em relação a isso, né, para cada um deles, dos pinos. Então a gente vê que tem diversos. E aqui embaixo, ó, quem está aqui, né, que a gente não mostrou no outro lado, ó, o rebite. Também tem o normas, né? Lembra que a gente falou lá de norma de rebite, na aula de rebite? Então, ó, tá aqui junto aqui, a gente também tem essa especificação ali, né, que está próxima ali dos rebites. Certo, pessoal? Então aqui a gente fecha aí mais essa aula, né? Se você assistiu a aula não curtiu, então curte aí, né, a nossa aula. Se achou que vale a pena divulgar para os amigos aí, tem um aprendizado bom, compartilhe aí com os seus amigos. Até mais, até a nossa próxima aula.